Estamos de volta, Nação em Reação, nesta quinta-feira, dia 8 de agosto de 2019. O ano está passando muito rápido, né? Hoje temos como comentarista o jornalista e apresentador Guto Brito e também o nosso convidado de honra aqui, o Ivan Sartori, desembargador, né? Pré-candidato a prefeito de Santos, né? Saíram nos nomes aí, entre os nomes aí cotados para a prefeitura de Santos, né? A eleição aí falta um ano e pouquinho, né? Mas com as eleições faltam menos que um ano para aquela coisa toda de bastidores, né? Então já estamos aqui trazendo o Ivan Sartori para que ele possa fazer as considerações. Uma grata satisfação ter o desembargador aqui, Ivan Sartori. Meu amigo Filete, quero te cumprimentar por esse programa aqui, cumprimentar o Guto pelo trabalho que ele tem feito e dizer que é uma satisfação aqui estar aqui respondendo as suas perguntas, dando explicações sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas pretensões. Guto Brito, um prazer, mais uma quinta-feira juntos aqui. Boa tarde, Filete, boa tarde, Ivan Sartori. Prazer em te conhecer pessoalmente, prazer maior ainda estar aqui fazendo a bancada com você hoje e obrigado a você, telespectador do Ação e Reação, pela audiência. Hoje temos uma pessoa muito capacitada aqui para discutir os problemas da cidade. Eu tenho certeza que você não vai desligar porque o programa promete. Bom, hoje é aniversário da Preta Gil, a Preta Gil faz aniversário também Dustin Hoffmann. E também seria aniversário do nosso eterno meio-campo Zito, né? Então, um dia importante, né? Temos aqui o Ivan Sartori, vamos ter certeza fazer um bom programa aqui hoje. STF suspende a transferência, olha lá, o nosso Dustin Hoffmann. Depois a Preta Gil também faz aniversário. A Preta Gil não precisava aparecer, né? Aniversário dela, uma cantora conhecida e tal. Aqui não, ela é conhecida porque ela é filha do Gilberto Gil, né, Zito, esse sim. O capitão dos capitães aqui do Brasil, né? O único que tinha moral para puxar a orelha do Pelé. Exatamente isso. Então, bom, Ivan, hoje nós temos uma pauta aqui grande, extensa, vamos falar da cidade também, né? O pessoal reclamou aqui, moradores reclamam da boca de lobo entupida no Embaré, em Santos, né? Então a boca de lobo acumulando água na Benjamin Constant com a Pedro Lessa, virou alvo de reclamações, né? Odor forte e tal. Após 6 meses de incêndio, as famílias reclamam da omissão do Flamengo, né? Aquele incêndio lá trágico no Ninho do Urubu, né? O STF suspende a transferência de Lula para o presídio em São Paulo, né? O Lula ia ser transferido para o Tremembé, né? E não... Torcedor detido por ofender Bolsonaro verá o jogo do camarote do Corinthians. Que beleza, hein? O André Santos já convidou o torcedor e tal. Ô, Bebiano aparecendo de novo. Fica calmo, Bebiano. Fica um pouco parado aí, mas Bebiano vê Bolsonaro autoritário e diz que filhos de Lula não atrapalhavam tanto. Às vezes os que não aparecem atrapalham mais, né? Eles estão fazendo outras coisas, né? Mas vamos discutir esses assuntos. A Alemanha estuda aumentar imposto sobre a carne para proteger o clima do planeta. Mais imposto complexo. E o MEC bloqueia 348 milhões de orçamento de livros e materiais didáticos, né? Então, vamos começar aqui pela questão da zeladoria, né? Como é que o senhor, que foi presidente do STF, do STJ, né? STJ. Do TJ, Tribunal de Justiça. TJ, comandando lá mais 60 mil funcionários, não é isso? 60 mil funcionários, um orçamento de 6 bilhões, né? Como é que o senhor vê, por exemplo, uma cidade como a nossa, né? Que tem, por exemplo, 12 mil funcionários, um orçamento de 3 milhões agora, né? 3 bilhões, né? Metade do orçamento que o senhor administrou nesse complexo todo. Não, na verdade, Filete, nosso orçamento lá no Tribunal de Justiça é o maior tribunal do mundo. Sim. Não é? O orçamento era de cerca de 10 bilhões. 10 bilhões. Então, e hoje está já em 11 bilhões e meio, praticamente. Tá. Porque eu acho que uma hora que eu encontrei que o senhor falou 6, mas enfim. Não, então, 10 bilhões. Cerca de 10 bilhões. Vamos por 11, porque a prefeitura agora vai ser 3, está em 11.300 o orçamento para esse ano, né? Na minha época eram uns 9 bilhões e meio, mais ou menos. Obrigado pela correção. Então o orçamento... Não, mas é isso, porque muita gente não sabe isso. A verdade é essa, Vamos falar. E hoje o orçamento, você falou bem, de Santos, 3 bilhões e 100 mil. Quer dizer, o senhor já administrou, lógico, com assessores, com pessoal competente, um orçamento 3 vezes maior que Santos e um número de funcionários, acho que 60 mil funcionários, você falou então, certo, é isso mesmo, mais 20 mil terceirizados. Quer dizer, então um número de funcionários 5 vezes maior que a Prefeitura de Santos. É um número muito grande de funcionários, mais de 1.000 prédios, também nós temos ali 44 milhões de jurisdicionados, né? Uma vez eu fui dar uma palestra em São José do Rio Preto e o senhor estava de carro lá com outros juristas lá tal, acho que dando uma palestra ou indo naquela região de lá, né? Nós encontramos num Nós fizemos muitas visitas lá, porque a ideia, Filete, a ideia é a seguinte, da administração é a seguinte, você tem que ter uma cabeça
que o bem público tem que ser administrado como se você quisesse administrar a sua empresa, mas corretamente. Então, por exemplo, você tem que combater a corrupção, você tem que buscar eficiência, você tem que incentivar os funcionários, principalmente o chão de fábrica. Você tem que constantemente conversar com os seus funcionários, saber dos problemas dos funcionários. Se você for tomar uma decisão, você tem que saber os destinatários dessa decisão, o que eles pensam, o que eles acham, como deve ser feito. Porque às vezes você toma uma decisão a respeito de determinada situação e você não conhece a situação. Você tem que conversar com o cidadão que é destinatário daquela decisão para poder tomar uma decisão correta. Também, o dirigente ele não pode decidir sozinho. O dirigente que decide singularmente, isoladamente, fatalmente vai cometer enganos e cometer erros. Você tem que ter um colegiado para conversar e trocar ideia, como eu fazia lá no tribunal. Então você tinha ali assessores meus, todos os meus assessores juízes e também os secretários de cada pasta, e nós conseguimos então reunir os assessores e eventualmente não, todo mês os secretários, para discutirmos todas as ações que o tribunal tinha, todas as ações administrativas que o tribunal tinha. Ali você assinava contrato de milhões e milhões, né? Você tinha parcerias com várias multinacionais. Nós implantamos o processo digital, que era um anseio do Tribunal de Justiça, que hoje nós estamos vendo o resultado disso. Nós implantamos, o tribunal gastou 1 bilhão e 300 milhões até a minha administração, só a minha administração gastou 900 milhões. Para implantar essa questão. Tudo, até minha administração gastaram-se 1 bilhão e 300 milhões. Só a minha administração gastou nesse projeto 900 milhões. E nós fizemos, inclusive, abrimos data centers, abrimos NOCs, as salas de controle, de direção da parte digital. Fizemos as licitações com o cabo digital, os cabos digitais, né? Com aqueles. Não é bem cabo digital, agora me faltou a. Fibra ótica. Fibra ótica. Fizemos com a fibra ótica. Então a situação funcionou de uma forma que hoje nós temos eficiência lá no tribunal. Lógico que a nossa internet tem problemas, a internet do Brasil tem problemas, às vezes o sistema fica um pouco lento, mas se você pegar o sistema, por exemplo, do CNJ, da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, meu Deus do céu, nós estamos muito à frente. Nosso sistema da Softplan é muito melhor que o sistema dessas outras justiças, que é o sistema do Conselho Nacional de Justiça, que queriam impor aqui também para o nosso tribunal, e nós não aceitamos. Eu falei para o Joaquim Barbosa, aqui nós não vamos aceitar isso. Na época, presidente do TJ e do CNJ, porque nós já temos um projeto, já gastamos uma fortuna aqui, substituição aí é improbidade. E trazer um serviço que é bem pior que o nosso. E eu ia também visitar os meus funcionários, conversar com os meus funcionários, saber os problemas dos meus funcionários. Eu ia lá atrás do funcionário, por exemplo, da gráfica, que estava lá 18 anos, o mais humilde falava, olha, eu quero dizer para você, eu como presidente do tribunal, quero dizer para você que isso é importante aqui, rapaz. Que você, para nós, você é de suma importância, o seu trabalho é de importância. Isso fez crescer com o processo digital, com a valorização dos servidores, isso fez crescer e combate ao assédio moral, porque tem muito no ambiente de trabalho, isso fez crescer em 20% a produtividade. Então, não tem segredo, é você não decidir sozinho, você tem que ter um colegiado que te aconselhe, não é? Que te coloque, um colegiado, vamos dizer assim, técnico, que te coloque exatamente a posição que deve ser, que acha melhor a posição a ser tomada. Você tem que respeitar os seus servidores, respeitar o destinatário do serviço, os advogados, por exemplo. Nós respeitávamos ao máximo os advogados, né? Combatendo inclusive quaisquer assédios ou quaisquer dificuldades que pudesse criar entrave com os advogados. Isso eu lançava, como eu dizia, que inclusive aquele era sujeito a punição urgente, né? Os jurisdicionados de modo geral, e aí a gente vai fazendo. E combate a corrupção. Não pode ter corrupção. Se tiver corrupção, você joga metade do dinheiro fora, não adianta. Às vezes até mais. Então, você tem que ter uma controladoria forte, você tem que ter gente que vai fiscalizar, que vai fazer a correção. Ivan, com essa tua experiência à frente do TJ, eu queria saber de você como é que você analisa o quadro atual da cidade de Santos e quais os problemas que você identifica, assim, os maiores problemas da cidade para ela poder voltar a crescer. Como é que a gente ataca esses problemas, como resolvê-los
a curto, médio, longo prazo, eu não sei como é que você pensa isso, e como que a cidade pode voltar novamente a ocupar o lugar que Santos merece, que é no topo, uma cidade pujante, com o maior porto da América Latina, e que seja líder, né, no segmento das grandes cidades e das cidades mais importantes do Brasil, do estado, a gente nem se fala. Olha, em primeiro lugar, o que a gente está achando que existe uma certa dificuldade é na saúde. A saúde de Santos está um pouco deteriorada, está complicada, o povo não está avaliando bem a saúde, né? Infelizmente, por todo o esforço que o nosso secretário amigo esteja fazendo, a prefeitura, não estão conseguindo dar conta da demanda, não é? Também tem uma demanda que vem... A demanda é complicada porque vem da Baixada toda, a gente sabe disso, que é difícil, nós não estamos também aqui querendo dizer que nós somos o salvador da pátria, né? Porque eu sei que é difícil administrar, mas nós precisamos ver um programa digital relativo à questão de remédios. Nós precisamos conversar com os médicos para ver se a gente consegue fazer a triagem digital por celular, não é? Porque a gente tem muitos pacientes que vão, por exemplo, ao pronto-socorro sem precisar ir. Vai num momento que não há necessidade de ir, uma mãe desesperada que às vezes leva o filho e não é uma coisa grave. Então talvez, eu não sei, isso também nós temos que conversar com a classe médica, vamos trazer os médicos, talvez uma triagem superficial, primeira, a gente poderia fazer por intermédio de uma digital, por meio do celular, por meio digital. Então isso acho que seria uma situação primeira para se discutir, inclusive estamos com os médicos já reunidos para fazer os projetos todos da saúde da nossa pré-candidatura, né? E também a questão dos remédios, nós precisamos facilitar a distribuição dos remédios também. Talvez, você veja, nós temos aí países do Bloco Oriental que distribuem os remédios digitalmente, você tem pontos de distribuição de remédios, o sujeito vai com a receita, ele insere a receita, insere o valor, ou então se é gratuito, ele tem a gratuita, e ele retira o remédio. Então você tem facilidade para mandar um remédio para aqueles que realmente dependem da medicação, né? Então, a construção de policlínicas, como vem sendo feita pelo prefeito, eu acho bom, mas precisamos ver se nós vamos ter orçamento para aparelhar essas policlínicas, porque não adianta a gente construir prédio e não ter orçamento para aparelhar. E gente para trabalhar, médico, né? Então, gente para trabalhar, estrutura, precisa ter tudo isso, porque senão não adianta, porque tem algumas policlínicas aí que estão aí com dificuldade de atendimento. E se você é um problema para você cidade de polo, né? E você vai, não que desmerecer, mas você tem prefeituras na região, assim, pegando o Vale do Ribeira também, que compram ambulância, fazem churrasco, fazem festa e enviam pacientes para a cidade de polo. Lógico, um caso mais complexo é evidente, né? Agora eu vi, você quer parabenizar, por exemplo, a Praia Grande e fez um contrato com a Santa Casa aqui para a construção de um prédio lá e com a colocação de leitos ali. E talvez a prefeitura tenha que ver esse lado também, não é? Terceirizar alguma coisa, terceirizar alguma coisa, a gente tem que ver como é que a gente vai fazer por alguns atendimentos, vamos dizer, de pronto-socorro, talvez a gente possa realmente terceirizar. Né? Então, esses médicos que são experientes, que nós trouxemos para a nossa equipe, eles estão fazendo um programa profundo a respeito disso. Não é? Porque é lógico que o administrador não entende de tudo, tem que chamar o técnico. Não é? E a gente tem que se cercar de técnico. A gente não pode pôr parente, não pode pôr amigo na administração, ou gente que foi prometida no partido. Lógico que uma parte, politicamente, a gente tem que acertar. Mas as áreas nevrálgicas tem que ter técnico. E tem que acertar, mas também a pessoa tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. O cara, por exemplo, não é técnico e tal, mas ele vai fazer um trabalho político, mas tem que chegar a trabalhar. Olha, quando eu estava no tribunal, quando eu estava lá no tribunal na presidência, apareceu um amigo, um ex-diretor de cartório meu lá de São Miguel Paulista, quando eu fui juiz lá há muitos anos. Ele falou: chefe, eu gostaria de trabalhar contigo. Eu falei: tá bom, põe uma mesa para ele aí e deixei ele lá. Eu passava, ele estava na mesa, ele voltava, daqui a pouco ele veio brincar comigo. Chefe, ele era muito meu amigo. Você está me jogando de escanteio, está me encostando de dado. Eu falei: bom, mas você não me trouxe nenhum projeto? Que projeto você tem aí? Aí ele me trouxe um projeto sobre assistência e atendimento dos funcionários e servidores. Era um projeto ambicioso. Aí eu falei para ele: olha, Cauê, eu gostei do seu projeto. Esse projeto é um projeto que vai dar trabalho, é um projeto ambicioso, é um projeto que vai requerer estrutura. Você pode executar porque eu gostei, mas se der alguma coisa errada, ou se intercurso me der problema, a responsabilidade séria vai ser sua e você vai ter problema comigo. Falei mesmo assim. E ele implantou e foi um projeto bastante profícuo e bastante sólido.
até hoje está lá no tribunal, né? Atendimento dos funcionários, combate a assédio moral imediatamente, né? Por exemplo, havia assédio moral, tinha um canal direto com a presidência, um canal direto com essa estrutura, que já chamava os funcionários para decidir, para resolver essa questão do assédio moral, né? A gente que propugnava um ambiente de trabalho saudável, um ambiente de trabalho em que o líder, a gente dizia que o líder que pratica o assédio moral, o líder que está ali depondo contra qualquer funcionário seu, ele não é um líder, ele não é um gestor. Ele está depondo contra a unidade de trabalho e, consequentemente, contra o todo, porque tudo se junta, tudo se completa. Né? Então é isso que a gente precisa ver. Então a saúde está nesse pé. Outra questão também que a gente está preocupado é com a segurança. Né? Nós temos aí, lógico, menor taxa de homicídio, uma das menores taxas de homicídio aqui no Brasil, em Santos. Mesmo porque Santos é insular, é uma área insular, ali é difícil a saída, a entrada, etc. e tal. Não sei o que vai acontecer se nós construirmos a ponte unindo o Guarujá. Né? Precisamos pensar também nisso. Vai ser muito bom? Vai. A balsa, nós vamos eliminar o problema da balsa? Vamos, mas nós vamos trazer os problemas do Guarujá para cá. Então temos que ver o que a população quer. Estamos fazendo um levantamento, uma pesquisa para saber o que a população quer. A população quer essa ponte, essa ligação direta e aberta com o Guarujá? É interessante isso? Eu não sei, precisamos saber. Por que não sai essa ligação? 20 anos sem sair essa ligação. Será que não existe uma resistência? 70 anos, né? Não, 20 anos, desculpe, 70 anos. Agora você me corrigiu bem. 70 anos que não sai. É verdade, é verdade. Eu me enganei também. Não, eu também me enganei, eu não me enganei. 70, imagine, 20 anos. Faz 70 anos mesmo que esse negócio não sai. E por que não sai? Será que não existe uma resistência cultural do santista? Eu não sei. Então nós precisamos levantar, saber o que o santista quer. Ele quer essa ponte? Precisamos ver se ele quer. Se ele quiser, agora vamos ter que fazer, vamos ter que entrar, vamos ter que fazer gestões lá no governo e fazer essa ponte. Agora, aquela outra ponte que liga Santos a Santos, é uma ponte que vai ser bom lá para a zona portuária, vai ser boa para a zona portuária. Não vai resolver o problema aqui da balsa. Até escrevi uns artigos meus lá na tribuna falando sobre isso, eu tenho uma coluna lá, escrevi a respeito. Então, nós precisamos ver a questão da segurança, que apesar de estar num nível razoavelmente aceitável aqui em Santos, ela está piorando. Nós estamos vendo que os assaltos estão aumentando, as pessoas estão sendo ameaçadas, já está começando a complicar um pouco a segurança de Santos. Então nós precisamos fazer aquele sistema digital de câmeras. Por exemplo, lá em São Paulo é uma ideia. Falei com o secretário de segurança lá de São Paulo, eles integraram todas as câmeras que existem no município no mesmo sistema e trouxeram para a área digital nos celulares. Então você acessa todas as câmeras que existem no município, inclusive as privadas que aceitem fazer isso. Sim, se você tem um prédio... Sem custo nenhum. Você tem um prédio, você pode disponibilizar. Você tem um prédio, você tem um posto, você tem um banco, você vai puxar todas essas câmeras para o sistema e você vai ter um sistema completo digital em que a Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar terão acesso e vão poder criar estratégias para a cidade, cada um na sua área. Por isso também que nós já estamos com o pessoal fazendo um projeto de segurança para ver como é o policiamento ostensivo. A Guarda Municipal tem que ser armada, tem que ser preparada para isso. Começaram a armar agora 80 policiais, 80 guardas municipais, agentes. Mas aí nós precisamos ir num crescendo para que essa guarda seja armada e que os homens sejam preparados e tenham, inclusive, respaldo da administração e também o reconhecimento da administração. Por exemplo, aquele prédio que nós temos lá, aquele ponto que nós temos lá no mercado municipal, da Guarda Municipal, aquilo lá, quem vai ter respeito para a Guarda Municipal com um ponto daquele? Complicado, nós precisamos ter um ponto que a dignidade da Guarda Municipal tem que ser respeitada, tem que ser vista. Então isso é uma coisa que a gente está olhando, está vendo. Outra questão também que eu vejo, muita gente reclama da falta de asfalto. O prefeito já começou a asfaltar várias ruas, melhorar várias ruas, mas a verdade é que isso está muito aquém de ser vamos dizer assim, o ideal, né? Está muito aquém de ser o ideal. Então nós precisamos ver essas áreas mais carentes. Eu acho que nós precisamos fazer um trabalho muito forte lá na Zona Noroeste, um trabalho naquele finalzão lá perto do rio, lá aquela rua Caminito da Capela, né? Aquilo nós precisamos ver lá, aquele lado de Caminho de São Jorge, aquilo tudo, Caminho de São Jorge, aquilo lá nós precisamos ver e vindo daqui para lá. Talvez um projeto também de urbanização que leve a cidade mais para a zona noroeste e para a zona continental. A gente sempre discute aqui, né? Por exemplo,
faz uma Praça do Cachorro na Aparecida. Você tem que fazer uma na Zona Noroeste também, tem que contemplar eles lá também. Sim. Porque senão fica muito desigual a cidade. Estimular banco para a Zona Noroeste, porque como você falou, né, a pessoa diminui a mobilidade que fica, a pessoa já vai no banco lá, já faz as coisas Mas lá. é lógico, também. as pessoas têm que ter toda a estrutura para poder morar naquele local. Lógico que nós temos alguns bairros muito bons lá na Zona Noroeste, lá no Bom Retiro, por exemplo, né? Lá perto do Horto e tal. Mas nós temos aí, na Brigadeiro Faria Lima, né? Nós temos a Avenida Brigadeiro Faria Lima lá. Então, ali perto do Horto. Tem o comércio, tem o comércio e tal. Agora, nós precisamos, efetivamente, levar a cidade também, a estrutura para esse povo. Talvez um projeto de urbanização que monte um crescimento razoável e sustentável para aquele lado, não é? E também para a zona continental, que eu sei que na zona continental o crescimento lá tem sido precário, porque é tudo área de preservação ambiental, não é? Nós precisamos começar a discutir, fazer alguns acordos e verificar, porque ali inclusive tem ecoturismo ali. Ali tem ecoturismo na zona continental, é um ecoturismo meio rudimentar, mas tem. E tem o seu público, e nós precisamos explorar isso também, nós precisamos trazer visitabilidade, para esta cidade, arrumar aquele centro está parado, está horrível aquele centro. Eu sei que não é fácil, a tarefa não é fácil. Depois da diminuição grande da Codesp, depois das facilidades para descarregar, para estiva, né? As facilidades com os mecanismos todos colocados, o avanço nisso. Caiu muito o número de funcionários, número de marinheiro, número de pessoas que vinham para Santos. Perdemos empresas também de vulto, nós estamos tomando cuidado. Né? A Petrobras está migrando para o Rio de Janeiro, por exemplo. Nós precisamos ver isso aí, conversar, dar algum incentivo, ver se a Petrobras não fica para cá. Isso é um problema que nós estamos enfrentando no porto. Pois é, agora empresas diretas, empresas intermediárias nós estamos perdendo, porque as armadoras estão criando berços elas próprias aqui no porto. Então tudo isso a gente tem que olhar. E temos que ter uma visão aí voltada para o porto. Temos que ter um relacionamento muito bom com o porto. Por exemplo, você passa ali na frente daquela Avenida Antônio Prado, ali atrás da alfândega, ali naquele lado onde tem a travessia da Catraia. Pô, aquilo lá cheira vara de porco. Não é possível que aquela rua que vai pegar uma avenida boa, aquela avenida nova, a nossa perimetral nova, que você passe por ali e tem aquele cheiro horroroso, aquela paisagem pavorosa. Nós precisamos ter uma modernização ali. Era portuária? Então tá bom, então vamos conversar com o porto. Você vai ser multado se não mudar aquilo. Sim. A prefeitura tem que mudar. E é uma área que qualquer lugar do mundo ia ser uma valorização, né? O mercado municipal. É a velha história daqueles armazéns 1 e 8, né? O que nós vamos fazer com aqueles armazéns 1 e 8? O porto não quer fazer nada, não deixa fazer nada. Mas deteriorado daquele jeito não dá. Sim. É complicado. E o centro depende muito daquela parte do porto. Eu acho que se a gente colocar uma certa estrutura ali naquela parte, a gente vai poder trazer mais comércio para o centro, mais pessoas para o centro. O Pará agora, tem isso, né? O Pará do lado lógico. A gente não precisa nem falar de Porto Madeiro, né, Guto? O Pará, se você for no Pará, tem um mercado Ver-o-Peso, tem um belíssimo, tudo de vidro. Sim, uma maravilha. Rio de Janeiro. Trilho de trem em cima que passa banda de música. Pô, tem lá em Belém, pô, a gente pode conseguir aqui. Não pode conseguir. Agora, é verdade que lá no Porto Madeiro a gente tem um calado muito mais baixo, né? Ali não passa navios de grande porte. Aqui já nós precisamos dessa área aí para passagem dos nossos navios. Mas a gente pode ter um plano junto com o porto para poder resolver essa situação, porque daquele jeito que está aqueles armazéns lá, não pode ficar. Aquela área ali da Catraia, aquilo não pode ficar daquele jeito, está horrível aquilo lá, aquele pessoal que desembarca ali da Catraia, não pode ficar mais ali, daquele jeito. E também daquela balsinha que vai, a parte da balsinha que passa ali naquele farol que atravessa ali perto da alfândega. Então ali está uma situação altamente deteriorada. A gente tem que começar dali do porto e vem para a cidade, vai vindo para a cidade. E também resolver a questão dos tombamentos. Isso aí, tombaram tudo lá aqui em Santos, lá no centro. Você não consegue fazer mais nada lá. Você não tem acessibilidade, você não cumpre as exigências do corpo de bombeiro. Como é que vai fazer? Tem que resolver isso aí. Nós precisamos sentar com esse Condefaz aí e resolver o que vai acontecer. Aqui também não é tão difícil. Não é tão difícil. Nós temos muito. Do Condefat, nós temos poucos prédios tombados. Tem que fazer a campanha de estomba, né? Destomba centro. Não é para estombar tudo, porque né? Porque a gente tem que tombar prédio histórico e não prédio antigo. Prefeitura. Prédio antigo não tem que tombar. Tombamos o prédio, agora o prédio fica lá abandonado. Não confundir o quase caindo com o histórico. Né? Não tem o histórico com o antigo, pouco velho. Não tem sentido. Ivan, você falou uma situação da segurança. A Guarda Municipal de Santos precisa realmente ser valorizada. E eu queria saber a tua opinião em relação a essa questão
o empresário só fixa, ele só investe onde tem segurança. Você acha que realmente, e aí na tua fala, eu acho que a gente precisava acrescentar também a capacitação do efetivo da guarda. Sim, e mas quem sabe um aumento. Mas eu falei exatamente plano isso. De carreira. A gente tem que capacitar para armar e para poder agir. Com certeza, isso você tem toda a razão. E agora, tem, lógico, valorizar também o guarda metropolitano e os funcionários devem ser valorizados e receber aquilo que é possível. Lógico que eu não vou falar que eu sou o santo milagroso, que eu sou o salvador da pátria. Nós vamos encontrar um orçamento, uma prefeitura comprometida. A gente está devendo muito. É mesmo? Estamos devendo. Olha, uns falam um valor, outros falam outro. Eu já vou me assustando cada vez que eu ouço. Eu procuro levantar ali no portal da prefeitura e tal, fazer um levantamento. E a coisa é complicada. A sua esposa Cláudia Conde Sartori, que é a nova presidente do PSL, partido do Jair Bolsonaro, né? Porque tem um buchicho, nós vamos discutir no segundo bloco. Não desliga aí que vai ser interessante. Não, já vai entrar no break. Eu queria deixar uma pergunta, até aproveitando aqui a expertise do desembargador. Mas no segundo bloco. Eu só deixar a pergunta no ar, até os nossos telespectadores vão ficar pensando nisso também. A opinião técnica do desembargador a respeito do foro privilegiado que o ex-presidente Lula ainda mantém, né? Porque qualquer situação, o ex-presidente Lula consegue furar a fila ali no STF, né? E vai lá já... Eu não fujo nunca, vamos falar sobre isso. E aí saber, realmente, se o ex-presidente Lula já deveria vir aqui para Tremembé para cumprir a pena, condenado em segunda instância, que ele já é. Então, ele vai responder essa pergunta. Também a Cláudia Conde Sartori, parabéns, é a nova presidente do PSL aqui da região, né? E tinha aquele buchicho que o nosso deputado federal, Bozelinha, o Bozella, queria, tem título de trabalho do São Vicente, mas tinha aquele buchicho, como o Sartori falou, a gente não sabe qual é a dívida, se tem dívida, se não tem, e vai assustando. Tinha um buchicho também, na Boca Pequena, que o Bozelinha ia transferir para Santos. Ele deu uma declaração no Jornal Tribuna, Diário Eleitoral, que é candidato a prefeito de Santos, né? Então, pré-candidato, desculpa. Então, mas agora a Cláudia Conde Sartori assumiu, né? Então já tem um outro processo aí, né? E nós vamos discutir isso no segundo bloco. Lembrando que o programa é transmitido todos os dias aqui, de segunda a sexta, né? Das 13h15, primeira edição, às 23 horas e à 1h da manhã também, com as duas reapresentações. Se você quiser mandar pergunta para o Grupo Brito, jornalista, apresentador, ou para o Ivan Sartori, tá aí 13 para quem é fora da Baixada Santista, e para quem está assistindo da Baixada Santista, é o 99711 5545, modelo WhatsApp. É muito rápido, já voltamos. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas e mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Estamos de volta na Ação e Reação, dia 8 de agosto de 2019, né? E com o desembargador Ivan Sartori, pré-candidato a prefeito de Santos, e com o jornalista apresentador Guto Brito, também faz o programa da Santa Casa, muito conhecido. Se a gente não responder as perguntas, eu fico contente, Ivan,
porque é duas broncas que eu tomo no programa que eu gosto. Uma quando eu estou na rua, né, e a pessoa fala assim, poxa, você não me chama pro teu programa? Eu falo assim, pô, tu tem que mandar lá. Eu não posso ser médico veterinário, professor, radialista, apresentador e ela ser diretor do programa. Eu não sou diretor do programa, mas lógico, se você tiver assunto bom e você mandar para mim, eu vou passar para lá, né? Tal, e com certeza, né, a gente vai trazendo as pessoas aos poucos. E o segundo é quando a pessoa reclama, né? E o ótimo amigo Ricardo reclamou porque ele mandou um áudio. E eu não consigo escutar áudio no programa, né? Não dá para ficar escutando áudio. Às vezes os caras falam palavrão e tal, né? Não é uma rádio que eu posso desligar o meu microfone aqui e abrir o do Guto Brito. Então não consigo, né? Mas enfim. Mas aí, então, hoje em dia a gente tem tantas participações, né? Que a gente às vezes não está conseguindo dar atenção para todos. Isso é bacana do programa, né? Você vê o Passarinho está parabenizando o desembargador, o Paulinho Macarrão está parabenizando, o Paulo Eduardo Costa, o Glauco Braga, o programa está ótimo. E aqui tem o João Domingos Neto, que ele manda uma pergunta mais cabeluda aqui e tal, mas bacana também. Ele manda uma pergunta aqui, desce aqui, vamos lá. Ele manda uma pergunta comentando aqui sobre a Santa Casa e tal. O João Domingos trabalha na Santa Casa junto com o Augusto Capo de Casa, com o Ariovaldo. Filete, o desembargador Sartori é pré-candidato a prefeito por qual partido? PSD, não é isso? Sou candidato pelo PSD, né? E agora nós trouxemos aqui para somar o PSL. Que é para tomar o PSL. Então, por intermédio do próprio Eduardo Bolsonaro, também da direção superior, e até houve interferência do nosso presidente lá. Quer dizer que o Bolsonaro pediu para passar o partido para sua esposa, para fazer essa... Não, passar para mim o partido, porque eu seria o homem do presidente da Baixada, ele disse isso, foi isso que ele me passou. Ótimo. Está lá o Renato também, Bolsonaro, que agora está bem próximo do irmão, é outro amigo. Então nós estamos fortalecendo o partido, deixando o partido, vamos dar movimento ao partido. Quer dizer, nós não, porque eu estou no PSD e agora nós formamos a equipe. Eu simplesmente fiz formar a equipe do partido. Agora o partido vai também seguir os seus caminhos e, preferencialmente, acho que dará apoio à nossa pré-candidatura. Como a pergunta é muito grande, se ele já tem programa para a cidade, ele já falou que está estudando com médicos, com outras pessoas. Falei algumas coisas, já pincelei muitas coisas aí agora, né? Se ele acha a favor ou contra a Ponta da Praia, já falamos aqui, ele quer fazer um estudo com a população. Não, eu acho que essa questão da Ponta da Praia, nós precisamos ver a contraprestação da prefeitura. A contraprestação que a prefeitura está recebendo. Eu estou achando que a contraprestação está aquém de que vai vir em benefício, de que virá em benefício do âmbito privado. Então, nós precisamos fazer um equacionamento aí. Também a questão da altura dos prédios lá, que serão construídos lá pelos empresários. Eu acho que talvez atrás dos clubes, talvez aquilo também a gente tenha que equacionar, resolver. A questão do centro de convenções, eu acho que se colocar todos aqueles equipamentos que nós temos ali na Ponta da Praia, não sei se aquilo vai suportar. Inclusive, a infraestrutura não vai ter condições de suportar tudo aquilo. Então, mobilidade, etc e tal. O bairro vai ficar impossível. Então, eu penso também que o centro de convenções talvez tenha que sair de lá. Não é? Tem que negociar. Eu acho que tudo bem, a obra está sendo feita, está andando, está caminhando, mas nós temos que equacionar e resolver pontos ali. Eu preferencialmente faria uma obra, faria obra nos locais em que há mais necessidade. Mas, já que abriu uma janela para se fazer essa obra e o prefeito resolveu fazer, não vou criticar, mas a gente precisa fazer um equacionamento ali, rever a contraprestação para a prefeitura e rever algumas colocações de equipamentos, etc. e tal. Sim. Temos aqui também a participação da Rosana Macedo, parabenizando o seu trabalho. O Passarinho já falamos, ele que passou a fazer, o Paulo Eduardo Costa também já falamos aqui. Tem a Odisseia, participação feminina. Parabéns pelo programa. Gosto muito do Guto Brito e também estou gostando muito do programa de hoje. Ele soube dizer muito bem em pouco tempo os problemas da cidade. Acho que aqui na Zona Oeste, Filete, que você sempre protege, o bairro da Vila São Jorge é bem esquecido, mas garanto que com essas mudanças que ele falou aqui, com segurança, mais iluminação, nós poderemos ter um caminho melhor. E tentar também tentar um projeto de urbanização que leve a cidade mais para o lado da Zona Noroeste e também procurar atingir a área continental. Porque nós estamos com a cidade saturada aqui na área insular. Completamente saturado, é uma dificuldade muito grande. A Ponta da Praia também está saturada, é isso que nós estamos falando. Ali, a Ponta da Praia antigamente era uma tranquilidade. Quando eu mudei para lá, eu moro lá há 20 anos, eu moro lá.
Quando eu mudei para lá, era um sonho morar na Ponta da Praia. Hoje nós já temos uma movimentação grande ali na Ponta da Praia. Agora vamos passar, tem umas 20 participações, vamos passar para a participação do Guto Brito, ele vai fazer a pergunta novamente, refazer a pergunta, só parabenizando a Luciane Alves, que é assessora, que também está aqui nos estúdios, fazendo as fotos, o nosso Leandro Chadá, que estava embaixo também para recepcionar o Ivan Sartori, né? Um abraço para o Leandro, que se recuperou. O grande Chadá, gente boa. Se recuperou. Então o Guto vai fazer a pergunta novamente para quem está ligado. Agora eu vou perguntar para o desembargador. Desembargador Ivan Sartori, o ex-presidente Lula que está preso, condenado por corrupção, lá em Curitiba, a Justiça de Curitiba determinou que ele fosse transferido para cumprir a pena num presídio, né? Onde ele tem que cumprir, onde todo preso, se todos são iguais, né, diante da Justiça, ele tem que cumprir a pena. O que o senhor achou dessa decisão do STF de, mais uma vez, privilegiar uma pessoa que não tem foro privilegiado, que também é uma vergonha, diga-se de passagem? Meu Deus do céu, a gente tem processo no STF de 1959, tinha, agora julgou, tem um de 1949, parece que é 69, 1969, o processo mais antigo agora lá é de 1969, tem vários processos do STJ de mais de 20 anos. Então, eu não sei por que essa rapidez, essa agilidade que não se vê nem no juizado especial, nem no juizado de conciliação, nem na conciliação, não se vê isso. Nem nos Estados Unidos. Eu não entendo por que essa celeridade. Isso, para mim, sinceramente, me desaponta muito, Guto. Muito. E por que pular todas as instâncias? A gente tem 4 instâncias aqui no país. Tem a primeira, tem os tribunais regionais e os tribunais de justiça, depois tem o Superior Tribunal de Justiça, os tribunais Superior do Trabalho, Superior Eleitoral. Depois nós temos o Supremo lá em cima, na 4ª instância. Virou o quê? A primeira instância, o Supremo? Olha, lamentavelmente, eu não posso concordar com essa celeridade e com essa decisão tomada assim de afogadilho. Com todo o respeito aos nossos ministros. Tecnicamente, o procedimento da Justiça de Curitiba foi correto. Foi correto, inclusive o Lula já está condenado em 2º grau. Já houve até decisão do STJ a respeito do caso dele. Então, ele tem que é um preso comum, ele tem que é um preso definitivo. Ele tem que ir para o presídio comum. E lá, Tremembé é justamente o local que ele tem que ir, que é aqui em São Paulo, que é onde ele se estabilizou. Inclusive perto da família dele. Com a família dele, etc. e tal. Agora, suspender isso, eu não entendi absolutamente nada. Nada. Agora também nós temos outras 2 decisões, Guto, também que eu estou muito preocupado. Uma é aquela que suspende qualquer investigação em relação àquele Glenn Howard, né? Aquele cidadão que veio lá dos Estados Unidos interferir na nossa polícia, pseudo-jornalista, eu falei exatamente isso na minha coluna, esse pseudo-jornalista que veio aqui interferir, fazer uma bagunça e tumultuar nosso país. O Gilmar Mendes proibiu qualquer investigação em relação. E as investigações da Receita Federal contra qualquer ministro de Tribunal Superior. Não, nós estamos num país que não é possível. Isso aí, vai me desculpar, olha, com todo o respeito aos nossos ministros, com todo o respeito que merece o Supremo, nós temos que rever tudo isso, gente. Isso não pode acontecer. Nós temos que ter aí uma igualdade, uma isonomia. Olha, por que um processo demora 20 anos e o outro é julgado no mesmo dia? É isso que eu não estou entendendo. Aproveitando até essa linha, Ivan, essa insegurança jurídica que existe hoje no Brasil é profundamente negativa, principalmente para os empresários que estão querendo investir aqui. A nossa economia está atravancada e está patinando por conta dessa insegurança jurídica. A insegurança pública e a insegurança jurídica. Uriel Vilas Boas pergunta. Isso é o problema. O Supremo outro dia, agora pode prender em 2ª instância, agora não pode mais prender em 2ª instância, agora já pode, agora pelo amor de Deus. Não vem, o investidor não vem. E outras coisas são assim também lá. O STJ cria uma súmula, não, essa súmula não vale mais nada. Essa súmula agora nós estamos pensando, vamos revogar. Não pode, gente. Tem que ter uma estabilidade. E uma linha de coerência. E uma linha de conduta, lógico. Nós precisamos ter aí, cumprir os rituais necessários. Você não pode pegar um processo que está ali no final e passar para frente e aqui por aqui. Aliás, se a gente fizesse isso no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal, eu acho que ia dar processo no CNJ. Com certeza. O Uriel Vilas Boas está perguntando aqui, tem a ver com o tema. Qual a forma, doutor Sartori, de agilizar o judiciário? Ele é advogado e jornalista, para diminuir o tempo de tramitação de processos. E também como podem ser avaliados os conflitos de juízes com o executivo e com a classe política. Bom, eu fiz uma palestra agora recentemente no Rotary, e eu estava explicando exatamente isso.
primeiro lugar, o organograma do judiciário é complexo. Ali a gente tem 4 instâncias, diversos tribunais superiores, vários ramos de justiça, com conflitos de competência, etc. Até conta uma história, sempre conta uma história que eu li lá sobre conflito de competência, que o negócio passou por todas as instâncias, todos os tribunais. Foi até o Supremo para voltar onde estava. Então, o organograma já é horroroso, tem que ser uma coisa simplificada. Segunda coisa, a gente tem um CNJ interventor, que intervém a cada passo dos tribunais. Isso também está travancando muito a justiça. Eles querem fiscalizar tanto que o juiz não consegue se movimentar, não consegue trabalhar, e os juízes estão perdendo a independência jurisdicional. Então isso tem que acabar. Outra situação, o povo tem que ter uma cultura de desjudicializar. Ou seja, nós precisamos de arbitragem. A arbitragem precisa estar prevista em contrato, a arbitragem já vai judicializar as causas mais complexas, por exemplo, as empresariais, né? Precisamos incentivar também a conciliação. Lá, quando nós estivemos no tribunal, nós criamos aquele juizado especial de conciliação, criamos mais de 100, já tinha 100, criamos outros 100 e tanto. Isso aí também aliviava muito, porque a conciliação, às vezes o sujeito vai lá pensando que a coisa é complicada e no final se acerta com uma conversa, mediação, conciliação e etc e tal. Depois, os particulares também têm que entender que algumas coisas já estão na alçada dos cartórios. Por exemplo, a partilha amigável, a partilha de sucessão por morte, você já pode fazer nos cartórios, divórcio, separação, já pode fazer nos cartórios. Então a gente tem que procurar ter uma cultura de levar para a justiça aquilo que é mesmo necessário. Veja que, inclusive, nós criamos os juizados especiais, tanto criminal como cíveis, esses juizados já estão afogados. Já estão sobrecarregados. Estão sobrecarregados. Então não tem como a gente ver isso aí. Então eu acho que essa cultura da desjudicialização é muito importante. E outra coisa, o processo digital. Cada vez mais incentivar o processo digital. E o processo digital é bom pelo seguinte, traz transparência. Qualquer um pode ir lá apertar o botão e ver o que está acontecendo no seu processo. Não vai ter enrolação, não vai ter nada. O cara vai saber o que está acontecendo. Isso é o mais importante. E agilizar. Os advogados hoje não precisam mais para o centro, não precisam mais para o fórum. Ontem eu fui lá fazer uma audiência como advogado lá no fórum da Barra Funda, que fazia muito tempo que eu não entrava lá, que está uma beleza aquele fórum. Fui lá, o movimento estava baixíssimo, só tinha o pessoal das audiências. Por quê? O cartório estava tranquilo, trabalhando. Por quê? Por causa do sistema digital, devido ao sistema digital. Então isso foi um grande avanço para o tribunal e eu com a devida vênia, tive uma grande participação aí, porque nós saímos de lá sem nenhum sistema digital, ou quase nada, muito pequeno. E nós saímos de lá com todo o tribunal digitalizado e 44% da primeira instância digitalizada. E era irreversível. E aí os outros presidentes tocaram o resto e terminaram o trabalho. Então hoje nós já estamos tendo muito mais processos digitais do que físicos. Os físicos estão se reduzindo ao máximo. Eu acho que a gente tem ali umas caveiras de burro que estão lá há muitos anos, por exemplo, a falência do Boi Gordo, a falência do mapping, a gente tem esses negócios lá. Mas em regra, eu acho que a justiça de São Paulo está andando razoavelmente. Em alguns processos a gente sabe que tem problemas. Importante foi você falar que não tinha como voltar. Não tinha como voltar. Foi irreversível. Os sucessores tinham que tocar dali para frente. Irreversível. E olha, a Ordem dos Advogados e o Ministério Público não queriam essa digitalização. Por que será? Não queriam a digitalização. Eu não sei por que o Ministério Público também não queria. Em pleno século XXI. O único que me apoiou ali, o único órgão que me apoiou ali foi a Defensoria Pública, por incrível que pareça, que era um órgão pequeno. Né? Fizemos uma audiência enorme, inclusive foi lá o conselheiro e tal, e não queria, olha, eu falei, quer saber de uma coisa? O CNJ vai interferir aqui, não vai querer fazer a legislação. Então não vamos fazer, não vai ter nada aqui. Pronto, esse tribunal vai ficar emperrado. É isso que vocês querem? Não, presidente, não é isso, tal, vamos... Então é o seguinte, então vamos fazer isso já, tem que ser já. E no final a Ordem fez um acordo, não ficou muito contente. Hoje os advogados, e naquela época os advogados que não estavam ligados à Ordem, queriam essa digitalização. Mas eu não sei por que a Ordem não queria dizer aqui que é muito advogado velho, que não conseguia mexer na digitalização. Mas todo mundo tem um celular, né? Todo mundo tem um celular. E mexe no... Nós temos que falar da AT, mas o Antônio Carlos da AT já está convidando o doutor Sartori, está convidando o Pedro Filetti, que está vendo aqui o programa, também meu filho. Um abraço para o Sartori, amigo do seu filho. Amigo do meu filho. Também está mandando um abraço para o Guto Brito aqui. Falei com o presidente ontem. E o Antônio Carlos vai fazer a noite da pizza, dia 17. Você convite baratinho, R$40, pizza de massa fina. Música da Irani, o Antônio Carlos da Atmas, que recebe todo mundo muito bem. Rua São Paulo 42, o telefone está aí na tela,
32 33 51 25. Dia 17 com música, vinho, cerveja, uísque, caprichou o uísque lá. Hein? Beleza, um abração pra ele, viu, Filete? Antônio Carlos, seu amigo, ele gosta de você. Gosto dele também, muito. Então, ele convidou você para ir dia 17 lá. Muitas participações aqui. Tem uma pergunta para você aqui, Guto. Primeiro, uma comunicação, a Alcideia. O Supremo é uma... ela está falando, é uma vergonha. Você fala muito desse supremo poder. Tanta coisa mais importante, eles mostram bem que causam insegurança no Brasil. Concordo com o desembargador, né? Então aqui, e a Regina do Partido Novo, está mandando um abraço para o desembargador. Ô Regina, obrigado, um abração para você também. Ela que já veio aqui, tu sabe, do presidente do Novo outro dia, para conversarmos aqui. E ela pergunta ao Guto, como está vendo a postura de alguns jornalistas se baseando em supostas mensagens hackeadas? Como é que é o nome dela? A Regina. Regina, um abraço para você. A nossa profissão hoje, infelizmente, está em baixa por conta de alguns maus profissionais, né, que são militantes. Primeiro, antes de ser jornalista, eles são militantes. E colocando tudo de acordo com a visão míope que eles têm da realidade. Então, temos bons jornalistas, né? É importante frisar isso, mas... O jornalismo, o bom jornalismo, ele sempre ouve os dois lados, até um terceiro lado, tem que ouvir todos os lados. E quem tem que tomar a decisão e fazer o seu juízo de valor é você justamente que está desse outro lado aí, recebendo as notícias, recebendo as informações e que vai ter aí condição de recebendo informações e opiniões isentas, possa formar a sua opinião. O João Domingos Neto está vendo o programa com o Aldo Santos Pinto e com o Baltazar. O que está faltando na saúde da cidade é se conhecer melhor a realidade da Santa Casa. A Santa Casa é o maior hospital da Baixada Santista, o que mais atende SUS, e o que foi feito com a Prefeitura de Praia Grande foi um convênio para atendimento de pacientes SUS e não para a construção de prédio, né? Então ele acha que... Mas parece que houve uma notícia no jornal que ele estaria fazendo essa construção, ergueriam algum prédio lá com mais leitos, etc e tal. Segundo o Mourão declarou, me parece, né? Mas a Santa Casa é referência, não tem a menor dúvida. A gente tem o respeito, a gente tira o chapéu para a Santa Casa, a administração da Santa Casa está indo muito bem e ela tem toda a região, né? É a salvação aqui em Santos. Aliás, se as prefeituras da região apostassem mais nesses convênios, nessa união com a Santa Casa, a saúde estaria em outro patamar. E a Flaviane está bravo. O meu amigo Sartori está cheio de promessas, mas onde ele vai arrumar dinheiro para tantas promessas? Bom, mas eu falei para ela, eu falei que eu não sou o salvador da pátria. Ela ouviu, eu não sou o salvador da pátria. Nós temos os projetos, nós temos que começar com projetos. Olha, no tribunal, como é que é o nome dela? Flaviane. Flaviane, no tribunal, quando eu comecei lá, eu fui, sei lá, o 100º presidente lá do tribunal, todo mundo sentava na cadeira e ficava lá. Sentado na cadeira, ficava daquele mesmo jeito, não ia para frente, não ia para trás, não vai. Zona de conforto. Eu como quando me candidatei, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Eu como quando me candidatei, falei, eu sou muito católico, eu rezo, eu falo, olha, se eu não puder fazer nada, não me ponha lá. É o que eu falo também aqui para essa prefeitura, se eu não puder fazer nada, não me ponha lá. Eu cheguei lá, paguei 90% do passivo dos funcionários, tinha gente pendurada com agiota, tinha gente sofrendo, com família doente, se querendo casar. Fizemos todo o sistema digital, negociei com o banco que tinha no tribunal a taxa de permanência. Eu falei, ameacei, vocês vão ser postos para fora, vocês estão explorando o tribunal. Então o administrador, ele tem que ir atrás do dinheiro, não é? Ele tem que ir atrás do dinheiro, essa é a função do administrador. E outra questão, tem que ter coragem. Lá no tribunal, por exemplo, ninguém tinha coragem de pressionar o governo do estado, porque o orçamento era insuficiente. O presidente do tribunal acabava o ano com 150, 180 bilhões negativos, porque o orçamento não dava. Então você precisa ter coragem para isso, para pressionar, para levar a coisa no peito. Sem coragem não se administra. Essa é a questão. Agora, que eu sou o salvador da pátria, eu não sou. Não sei, eu já falei, eu rezo para Deus, se eu não puder fazer nada, não me ponha lá. Mas eu tenho certeza que se eu entrar, eu vou fazer. O Bruno do Boqueirão está falando com você, Guto Brito, mas também pode passar para o Ivan depois. Eu estou preocupado com os buracos em frente ao Santa Cecília. Aquela cratera abriu de novo, eu sou aluno lá. Como lidar com esses problemas? Zeladoria. O Ivan no primeiro bloco falou a respeito da zeladoria. Bruno, eu também passo ali muitas vezes e eu já sei de qual buraco você está falando. É um buraco também sei porque eu dou aula lá. É um buraco mas realmente aniversário, buraco? problemático. Não sei se fez aniversário, mas que ele está incomodando. Tá. E aí a importância da zeladoria. E aí eu vou completar o que o Ivan falou. O prefeito ele tem que ter
arrojo e tem que ter realmente coragem para trazer também empresários para investir na cidade. Porque a gente sabe que o dinheiro da prefeitura está comprometido. Pagamento de funcionário, pagamento de dívidas que a prefeitura já contraiu. Então o prefeito ele tem que trazer empresários para investir na cidade, mas ele tem que criar esse ambiente favorável para o investidor vir. Senão ele não vem. Sim, é a questão da segurança, é a questão da estabilidade também jurídica que precisa ter aqui no país, mas a gente precisa apostar sim na parceria privada. Eu fiz muito isso lá no tribunal. Nós tivemos parcerias privadas no tribunal, inclusive nós fizemos uma licitação grande ali para a construção de prédios de fórum que precisava ter coragem para construir. E os meus sucessores, infelizmente, não deram sequência nessas construções de prédio. E agora nós estamos com muitos prédios alugados lá. Mas o fato é que o administrador tem que ir atrás do dinheiro. Ele tem que ir atrás do dinheiro limpo. Também não pode fazer negociação em que a prefeitura saia numa situação difícil e o empresário saia ganhando, lucrando na prefeitura. Tem que ser um negócio equilibrado. Tem que ter um equilíbrio administrativo ali para você chegar com os empresários e nós vamos atrás dos empresários. Lógico que nós vamos atrás dos empresários. Agora, a verdade é a seguinte: o prefeito é um zelador. Isso já foi o governante que disse na televisão, o Dória, se não me engano. O prefeito é um zelador, ele tem que estar na rua, ele tem que olhar o que está acontecendo, ele tem que ter olho em todo lugar. Ele tem que ter gente de confiança que vai falar para ele: olha, ali está ruim. Olha, o tribunal, eu tinha, o Facebook naquela época, tinha o e-mail direto com o presidente. Eu sabia até se o nego estava fumando maconha na escala do João Mendes, ou se havia algum problema lá em Rosana, ou se havia algum outro problema em outra cidade qualquer. Eu sabia tudo, porque todo mundo me denunciava as coisas, não é? E era canal aberto, eu recebia todo mundo, eu recebi mais de 3 mil pessoas no meu gabinete no primeiro ano e outras 3 mil no segundo. E quem quisesse conversar comigo ia. É o cara que está passando na rua e jurisdicionado, tá, marca a hora, ele vem, porque é muita gente que aparecia lá também. Veio político, via todo mundo, veio qualquer funcionário conversar. Tem que ser aberto, o cara tem que ser um cara aberto, ele tem que entender que ele está lá para servir e não para se servir. Exatamente. O Zé Augusto... E eu falo com moral porque eu não tenho telhado de vidro, viu, Guto? Não tenho telhado de vidro, pode procurar o que você quiser, que eu não tenho telhado. Nós tivemos lá um orçamento de 11 bilhões, quase, de 10 bilhões no tribunal quase, tivemos uma verba acumulada de taxa de permanência de quase 42 bilhões. E nós administramos com galhardia e com respeito. O Zé Augusto e a Rita, perguntas parecidas. Gostei muito da colocação do Ivo sobre a ponte, que traria mais problemas ou menos problemas. Acho a ponte importante, mas eu gostei de fazer uma votação, plebiscito entre os santistas. Muito boa ideia do Ivo também sobre Santos. É Ivan, né, Ivan? É do Ivan, desculpa, depois Ivo, mas é Ivan. Ele colocou, gostaria também de ver um programa sobre ele debatendo as cidades, mas teria que ter 2 horas no mínimo, né? Sim, então, o Zé Augusto e a Rita estão apoiando aqui, né, tal. E tem aqui também o Jomar de São Vicente, perguntando pro Guto, você acha que o Lula vai ter, tá brincando contigo, né? Que o Lula vai ter um camarote no Corinthians se ele vier para São Paulo? Boa tarde, como é que é o nome dele? Jomar, boa tarde. Eu acho que não, né? Eu não colocaria no camarote. Eu acho que não dá pra misturar futebol com política. Mas o torcedor que ofendeu o Bolsonaro, o Andrés vai dar um camarote para ele no Corinthians lá, pô? Mas aí o André Sanches, na minha opinião, tá agindo errado. Agora tem uma coisa, hein? O Lula nós precisamos colocar ele para meio afastado das facções lá, porque senão é capaz de dominar todo mundo lá dentro, aquela conversa dele, que ele é esperto nisso. Se ele fosse para Tremembé, ele ia ficar com os Nardoni, né? Com a Suzane von Richthofen. Então ele ia tomar cuidado para ele não dominar o pessoal lá, porque ele é o cara que convence. O mal, né? Os moradores também estão reclamando de uma boca de lobo entupida no Imbaré, né? A questão da zeladoria aí, na Benjamin Constant com a Pedro Lessa. Como a prefeitura, né, a Silvana Cecília e outros agentes, eles ficam vendo os programas falando de questão pública. Se puder colaborar, Benjamin Constant com a Avenida Pedro Lessa, no Imbaré, água parada suja, proliferação de mosquitos, né? Uma outra coisa que as pessoas que eu venho aqui fazer até uma reclamação, né? Eu não gosto de usar coisa, por exemplo, eu estou na Avenida Tamandaré, tem uma placa lá, não pode parar ônibus nem caminhões, certo? O cara para micro-ônibus. Então o que acontece? Tem uma faixa dupla, se você passar por aquela faixa, é R$800 de multa, concorda? Aquela faixa dupla é como se fosse um muro de concreto. Você não pode ultrapassar. O cara passa o micro-ônibus. Tá. Outro dia eu falei, pô, tinha 3 na rua, o pessoal veio falar comigo, né? Porque eles acham que como eu estou na televisão, na rádio, liga para a CT aqui na minha frente, ligou. Mas é que micro-ônibus pode. Eu falei, mas eu nunca vi uma placa, não pode parar micro-ônibus. Né, tal. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque você não tem 4 faixas
de carroçáveis. Uma para de um lado o carro, a outra para do outro. Sobra duas. Passando de 30 centímetros. Com moto passando na frente, com tudo. Uma rua de movimentação de fluxo de cais até a praia, né? Então, é uma coisa que... Por quê? Eu nunca vi placa de micro-ônibus, Guto Brito. Então, ônibus não é micro-ônibus. Mas eu nunca vi uma placa. Não pode parar micro-ônibus. Nós temos que fazer essa placa, então. Porque o micro-ônibus tem quase a mesma largura de alguns ônibus e ele impacta tanto quanto, né? Isso são duas coisas, né? Falta de educação das pessoas e uma falta de fiscalização também da CT. Mas a CT falou que o micro-ônibus pode. Pô, mas tem caminhãozinho que é menor que esse micro-ônibus. Então tem que pôr. Não pode parar ônibus, micro-ônibus, micro-caminhão. Não pode parar, porque ali se você colocar 2 micro-ônibus, um em cada lado, você não tem como passar. Não digo para multar o cara. É. Chama o camarada lá, fala para ele, ó, meu, tudo bem, mas tu tá vendo a placa aqui? Eu não vou te multar que o teu é micro, mas não para mais aqui que você vai causar um acidente, não é isso? Lógico, com certeza. Questão de bom senso, Questão né? de bom senso, né? Bom, o programa está encerrando. Difícil eu quero dar um recado final. Não, considerações finais. E ele está pedindo desculpa, José Augusto. Desculpa, Ivan Sartori. Está pedindo desculpa. Não, mas que desculpa nada. A gente está aqui para ouvir mesmo. E olha, quando eu era administrador, eu ouvia as críticas pesadas também, mas também ouvia os elogios. Não adianta a gente querer se irritar com quem está criticando. Não, ótimo, o Ricardo me deu uma bronca. Tá certo, tem que criticar mesmo. A gente está ali para ouvir crítica. As coisas boas que a gente faz, Vilete, não faz mais nada que obrigação. O poder público recebe muito, os impostos são altíssimos. E quem não quer ser criticado também não lógico. Agora, eu digo uma coisa. Já falei, não sou o salvador da pátria, não vou falar que vim aqui para salvar Santos. Eu tenho projetos, tenho ideias, quero trabalhar forte em favor de Santos, em favor de todos os pontos que o santista precisa. Quero buscar dinheiro, quero buscar recursos, quero ter uma aliança forte com o governo do Estado e já temos uma boa aliança lá com o governo Jair Bolsonaro, uma boa aproximação com o Jair Bolsonaro. Então eu acho que nós vamos ter aí possibilidade de fazer muito pela cidade. Agora, lógico, vamos ouvir as críticas, vamos andar pela cidade. Algumas decisões que a gente vai ter que tomar, nós vamos ter que ouvir os destinatários das decisões para ver se realmente aquilo é para ser feito ou não. Sim. Tem que ouvir o povo, não pode já ir fazendo as coisas. Conversar lá com o Ariovaldo, com a não ser que seja o Ariovaldo, cumprimentar o Ariovaldo, inclusive, pelo trabalho que ele tem feito lá na Santa Casa, o Capo de Casa também. Olha, a gente tem que ouvir o povo. Agora, é lógico que as decisões emergenciais aí é diferente, para tomar uma decisão urgente. Agora, se é uma modificação urbana, uma questão de urbanismo, se é uma questão de funcionamento de determinado equipamento, colocação de determinado equipamento, vamos ouvir o povo, o que eles acham? Fica bom esse equipamento aqui? É acessível para todos? Então é isso que a gente tem que ouvir. O prefeito tem que ouvir e tem que olhar e tem que estar na rua. Guto Brito, vai dia 17 comer aquela pizza com o Antônio Carlos? Vamos lá. Tomar aquela cerveja local? O Guto não bebe igual estaremos lá, não bebo. Só queria finalizar aqui agradecendo a presença do Ivan Sartori. Parabéns pela coragem de se colocar pré-candidato à Prefeitura de Santos. Infelizmente, terminar o programa, lembrando que é sempre importante lembrar do bombardeio criminoso atômico feito na Segunda Guerra Mundial, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, o maior crime da história da humanidade, que muita gente não vê por aí, mas a gente precisa lembrar isso sempre para que não aconteça novamente. Eu quero agradecer também, viu, Filete, pelo convite, agradecer o Guto. Outras vezes São também, pessoas que eu tenho pelas quais tenho profunda admiração, viu, com o Filete, com o seu um grande profissional, o Guto também, um excelente profissional. E dizer, mais uma coisa, parabenizar o nosso presidente Bolsonaro pelo que ele tomou de atitude com relação à questão de não publicar mais os balanços das empresas nos jornais e com a decisão de cobrar 1 bilhão da Globo, que estava na hora. Bom, o Ivan Sartori vai retornar outras vezes, vamos ter outras pessoas aqui, já tivemos outros pré-candidatos também, né? O espaço é aberto, o Ivan é um amigo que eu tenho, como tenho outros também pré-candidatos. Eu acho que é bacana quando a cidade está com pessoas novas, com pessoas com ideias novas para debater esse momento de Santos, novos investimentos, ponte, túnel, enfim, então eu acho muito bacana e também parabenizo pela coragem de uma pessoa que, desembargador, não precisava nada disso aqui, podia estar na praia pescando tal, e está querendo ainda vir para a luta, querendo arrumar mais dor de cabeça, né? Então, uma excelente quinta-feira a todos, obrigado pela audiência, fiquem com Deus e com a nossa extensa programação.